Padre Antônio está de volta com a gente. Fique à vontade, viu, Padre Antônio? Sempre que quiser fazer um comentário. Oremos. Deus, Agora, qui adesse non Paulo vai receber a dediaris, comunhão. ubi recto corde devotaque mete invocaris, supplicationibus ecclesiae tue quasumus adesto, super famulum tuum et papam nostrum Leonem, coem officio servitutis nostre Já está in rezando culmine pelo Papa, apostolico né? constituisti, Pedindo que destere tue confirme, né, benedictionem o e funde, pontificado et ipse do robot prepum Papa dono Leão. spiritus tui sancti, tantum ministerium ita digneferat, sicur tante dignitatis charismate augetu, per Christum Dominum nostrum. O cardeal rezou, então, pedindo a Deus que confirme o Papa Leão e que lhe dê as forças para viver bem o ministério, né? O cardeal do Congo, que agora acabou de fazer a oração. O cardeal episcopo trouxe o palio. Agora, o cardeal Tali, né, que era cotado para o papato, faz agora também a entrega do anel ao Papa. Qui super Petram ecclesiam suam edificavit, ipse tibi donet annulum sigillum Petri Piscatoris, qui suam spem in mari Galilei expertus est, cui Dominus Iesus celorum regni claves commissi. Beato Apostolo Petro, tu odie succedis, in episcopato eius ecclesiae, quae caritatis unitati president, ut Beatus Apostolus Paulus docuit. Spiritus caritatis in corda nostra effusus, vim et suavitatem largiatur tuo ministerio omnes in Christum credentes, in unitatis communiones servandi. Pede que, pelo Espírito Santo, ele possa conservar na unidade os cristãos, né? Agora vai entregar o anel de pescador ao Papa. O povo canta, né? Manifesta a Deus a tua força e confirma o que fizeste, né? E canto bonito de confirmação do Papa, né? O Papa bem emocionado agora. Com o anel de pescador e o palio agora. Bem. Os três momentos que agora nós presenciamos, né? Primeiro a imposição do palio, agora o anel, e agora falta simplesmente a invocação do Espírito Santo, né? A imposição da situação, pedindo a ele que possa, na verdade, lhe conduzir a igreja, e o Papa bem pensou também no Evangelho, que foi proclamado tanto em latim quanto em grego, sinal ali as origens da igreja, das línguas, que compõem ali, como lembrava o Papa, um dos dois pulmões realmente da igreja, o pulmão do rito latino e aquele do rito grego também, e que trazem, de verdade, essas riquezas que nós, de verdade, estamos diante delas nesse tempo, né? Esse ano nós completamos, agora no dia 20, 1.700 anos da abertura do Concílio de Nicéia, onde então dá-se início ao processo do símbolo ali da nossa fé, que depois vai ser concluído em Constantinopla, e nós estamos num momento tão ímpar assim, né? Dentro de um ano jubilar, e temos ali a troca de um Papa, a mudança propriamente de tantas coisas assim, mas que vão mostrando que a igreja ela vai se renovando, mostrando que a igreja, em cada tempo, homens, mulheres, muita hierarquia da igreja,
ela vai se renovando, vai respondendo às necessidades de cada tempo, vai se mudando ali, às vezes, inclusive um pouco de foco, mas sempre em linha de continuidade das coisas que já existem, né? Acompanhemos então. Cardeais agora saúdam o Papa e se unem também a ele, o Dom Jaime Spengler, aí, nosso cardeal brasileiro, representando também o Colégio Cardinalício. Todos saúdam, né? Se lembra uma cena muito bonita Que todos os do Papa cardeais João Paulo e II. ali esta conversa de obediência que o Papa sendo coroado. Hoje não, hoje nós temos dois representantes que prestam esse gesto de obediência, deixar o anel assim é um gesto de obediência, em nome de toda a igreja, né? São sempre dois cardeais, uma ordem episcopal, outro presbiteral, um bispo oriental, um presbítero, um diácono, e nós vamos ter também a presença de dois religiosos, um casal de leigos e dois jovens, que são aqueles que assim são apresentados para mostrar a igreja inteira esse voto de obediência ao Papa dentro das suas funções aqui, que acompanhamos agora, né, o diácono, agora serão dois religiosos, um homem e uma mulher, mostrando exatamente o gesto de aceitação de toda a igreja sobre a figura do Papa Leão no seu pontificado como sendo aquele que é sucessor de Pedro, né? Muito mais do que ser sucessor do Papa anterior, ele é sucessor do apóstolo Pedro, que vai conduzir a igreja, a barca realmente de Cristo, aqui para frente, né? Agora, acho que estão faltando só os dois jovens, né? Vou trocar uma palavrinha com ele, como fez esse senhor. Agora sim, é um casal, depois dos jovens. Esses jovens são sempre dois jovens crismãos, que estejam ali em tempo de preparação para receber o sacramento da Cristo. Cari fratelli cardinali, fratelli nell'episcopato e nel sacerdozio, distinte autorità, membri del corpo diplomatico, un saluto ai pellegrini venuti in occasione del Giubileo dei Confraternite. Fratelli e sorelle, saluto tutti voi con il cuore colmo di gratitudine
all'inizio del ministero che mi è stato affidato. Scriveva Saúde a todos de Sant'Agostino, ci coração hai com fatti o per te, ministério que foi Signore, nel confiado, né? nostro cuore non apposa finché non riposa in te. Santo In questi Agostinho ultimi escreveu: giorni Criaste-nos para abbiamo ti e o vissuto nosso un coração tempo está inquieto particolarmente enquanto não repousa em intenso. ti. La morte di Papa Vemos um momento Francesco ha particularmente riempito intenso, di tristezza il nostro cuore. a morte do Papa Francisco encheu nosso coração de tristeza. E in quelle ore Visivelmente difficili ci siamo emocionado, Papa. sentiti come quelle folle di cui il Vangelo dice che erano come Naquelas horas pecore senza difíceis, pastore. Proprio nel nos giorno di sentimos como Pasqua ovelhas sem pastor. abbiamo ricevuto la sua ultima No dia da benedizione Páscoa, e nella luce della risurrezione abbiamo recebemos a affrontato sua questo bênção momento final nella certezza che il Signore non abbandona e mai il suo enfrentamos esse popolo. momento na certeza de Lo que o Senhor não raduna abandona quando è jamais o seu disperso povo, mas e lo reúne quando está custodisce come un disperso. pastore il suo gregge. In Cuida questo como um spirito di pastor, fede, il collegio vigia, dei cuida do cardinali si rebanho. è riunito per il conclave, arrivando da Com storie esse e espírito strade de fé, diverse. o Colégio Abbiamo Cardinalício se posto reuniu. nelle mani di Dio il desiderio di eleggere il nuovo successore di Pietro, il vescovo di Roma, Colocaram nas mãos un de Deus o pastore caminho para eleger o capace di novo custodire sucessor de il ricco Pedro, patrimonio della fede cristiana pastor capaz e al de contempo di conduzir gettare lo sguardo a lontano comunidade cristã per à andare incontro liderança de alle fé, domande, alle inquietudini e alle sfide di para oggi. enfrentar as questões e Accompagnati dalla vostra inquietações preghiera, dos dias de hoje. abbiamo avvertito l'opera dello Spirito Santo che ha saputo accordare i diversi strumenti Acompanhado pelas musicali, orações do povo, facendo sentimos a vibrare le oração, corde del a nostro ação do cuore Espírito Santo, in un'unica melodia. como se Sono stato como um instrumento que scelto fizesse senza vibrar as cordas do merito coração e numa con única timore melodia. e tremore Eu vengo fui a voi escolhido sem come nenhum un mérito. fratello che vuole farsi Com servo temor e della tremor, vostra fede me e aproximo della de vostra vocês gioia. como irmão e quero fazer servo da vossa fé e da vossa alegria. Camminando con voi sulla via dell'amore di Dio, Caminhando com che ci vuole vocês tutti uniti in pelas un'unica trilhas do famiglia. amor de Deus, que nos quer todos Amore unidos como uma e única unità. família. Queste Em sono le due unidade, dimensioni della amor e missione unidade. affidata a Pietro da Gesù. Estas são as duas dimensões da minha missão confiada a Pedro por Jesus. Lo stesso dove Gesù aveva O que iniziato nos la diz o missione Evangelho voluta que dal nos Padre, leva ao lago de Tiberíades, pescare l'umanità onde per Jesus salvarla iniciou dalle a acque missão del male e recebida, della morte. Passando sulla riva di quel lago, pescar a aveva chiamato humanidade para Pietro salvar e a gli altri 15 humanidade discepoli das águas do a mar e da essere morte. come lui pescatori di uomini. Ele E ora, chamou os dopo la discípulos para serem risurrezione, pescadores de homens tocca como ele. proprio a loro portare avanti E agora, questa depois da missione, ressurreição, gettare sempre cabe e a eles nuovamente continuarem la essa rete missão. per immergere nelle acque del Lançar mondo sempre la as redes, uma speranza vez e del outra Vangelo, vez, navigare nel mare della para vita, perché mergulhar a tutti esperança do possano Evangelho nas águas do ritrovarsi mundo. nell'abbraccio di Dio. Come può Navegar no Pietro mar da vida portare para que todos avanti possam se questo encontrar no compito? abraço de Deus. Il Vangelo ci dice Como pode Pedro che è exercer essa possibile tarefa? solo perché ha O Evangelho sperimentato nos nella diz que isso só propria foi vita possível porque cada l'amore experimentou na infinito própria e vida o amor incondizionato di infinito Dio, e incondicional de Deus. anche nell'ora del fallimento e del rinnegamento. Mesmo no fracasso e na negação. Quando è Gesù a rivolgersi a Pietro, Por il isso, Vangelo usa il quando verbo Jesus se dirige a greco Pedro, agapao, che si riferisce o all'amore che Evangelho usa o Dio verbo ha per grego noi, agapao, que se al refere ao suo amor de offrirsi Deus, senza amor que riserve Deus e tem por senza nós, calcoli. o Diverso da oferecimento de quello si usato per la mesmo, risposta di Pietro, che por nós invece sem descrive reservas, l'amore di sem amicizia cálculos. che ci E scambiamo Pedro tra di responde noi. com outro verbo, Quando Gesù chiede o a amor Pietro, amizade. Simone, Ou figlio seja, o di amor de Deus é Giovanni, perfeito, mi ami? o amor de Si Pedro riferisce não. dunque all'amore del Padre.
È come se Gesù gli dicesse: Quando solo se hai conosciuto e Jesus sperimentato pergunta a questo Pedro, amore di refere-se ao amor Dio do Pai, che non viene mai meno, como se só potrai tendo pascere experimentado i esse miei amor de Deus que agnelli. nunca falha, Solo nell'amore di poderás Dio Padre apacentar os potrai cordeiros. amare i tuoi fratelli Só no amor con de un Deus di Pai più, cioè poderás offrendo amar os la teus vita per i irmãos tuoi fratelli. com algo a E mais, Pietro oferecendo a vida dunque por è eles. affidato il compito di amare di più e di donare la sua vita per il Pedro é gregge. confiado a tarefa Il de amar ministero di mais, de dar a Pietro è vida pelo rebanho. contrassegnato proprio da questo amore oblativo, perché la Chiesa di O Roma ministério de presiede nella Pedro é carità marcado por esse e la sua amor vera autorità è la livre, né, carità di abnegado, Cristo. presidindo a Non si igreja no tratta amor da mai di caridade. catturare gli altri con la sopraffazione, con la propaganda Não se religiosa trata de o con i conquistar os mezzi outros del pela potere, opressão da ma propaganda si tratta religiosa sempre e ou por solo meios de di poder, amare come ha fatto mas Gesù. sempre, somente Lui, pelo afferma lo amor com stesso que Jesus apostolo amou. Pietro, è la pietra che è stata O scartata da próprio voi apóstolo Pedro é a costruttori pedra. e che è diventata la pietra d'angolo. E se la pietra Que è foi Cristo, rejeitada pelos Pietro construtores deve e que se pascere il tornou a pedra gregge angular. senza cedere mai alla tentazione di Se a essere rocha é un Cristo, condottiero solitario Pedro o un capo deve posto apacentar allo o sopra rebanho degli sem nunca altri, ceder à tentação de ser facendosi o chefe padrone delle solitário persone a lui ou alguém affidate. acima dos outros, Al como contrario, Senhor do a povo que lhe lui foi è richiesto confiado, di servire la fede mas dei deve fratelli ser, pelo contrário, camminando insieme a loro. um servidor da fé dos Tutti irmãos, infatti siamo caminhando com costituiti eles. pietre vive, chiamati Todos col fomos nostro constituídos battesimo pedras a vivas, costruire l'edificio di Dio nella chamados com o comunione nosso batismo fraterna, a construir o edifício de nell'armonia dello Deus na comunhão Spirito, fraterna, nella convivenza na harmonia do delle diversità, Espírito, na come convivência, afferma na Sant'Agostino. diversidade. La Chiesa consta di Como afirma tutti Santo coloro che sono Agostinho, in concordia con i fratelli e che amano il prossimo. a igreja Per é questo, composta por fratelli e todos aqueles que sorelle, estão em vorrei harmonia che com fosse seus il irmãos e nostro que amam o primo próximo. grande desiderio, una Chiesa unita, segno Isso di que eu unità gostaria e que di fosse o nosso comunione, primeiro grande che diventi desejo. fermento per Uma un igreja mondo unida riconciliato. que se In torna questo nostro fermento para o tempo mundo. vediamo ancora troppa discordia, troppe ferite Vemos ainda no nosso causate tempo muita dall'odio, discórdia, dalla violenza, dai muitas feridas pregiudizi, causadas pelo dalla ódio, pela paura del violência, pelo diverso, preconceito, da un paradigma pelo economico medo che do sfrutta le diferente, risorse della terra ed por emargina i più parâmetro poveri. econômico que explora Noi os vogliamo frutos da essere terra e dentro marginaliza os questa mais pasta un pobres. piccolo lievito di E unità, queremos ser, no meio dessa di massa, comunione, um pequeno di fermento de fraternità. unidade, de comunhão, Noi vogliamo de dire al mondo fraternidade. con umiltà e con gioia: Queremos dizer ao guardate mundo, a Cristo, com humildade e alegria, avvicinatevi a Lui, olhem accogliete para la Sua Cristo, parola che aproximem-se illumina e dele, consola. olhem para a sua Ascoltate la palavra que Sua ilumina e proposta di consola. amore per Ouvir diventare a la sua Sua proposta de unica amor famiglia. para Nell'unico nos Cristo tornarmos a sua única noi família. siamo uno. Um só Cristo, E questa è la nós strada da somos um. fare insieme, tra di E noi, esta é a ma anche con estrada, é le o chiese caminho que devemos cristiane percorrer sorelle, juntos entre con nós. coloro che percorrono altri Mas cammini também com as igrejas religiosi, cristãs con irmãs, chi coltiva com aqueles que l'inquietudine seguem nella outros ricerca caminhos di Dio, religiosos, con tutte le donne e gli com uomini di aqueles buona que volontà, cultivam, per procuram a costruire Deus, un mondo com nuovo todas as in mulheres cui e homens de boa regni la vontade, pace. para construir um mundo novo, onde reina a paz. Muito bonito, né? Questo è lo spirito missionario che deve animarci, senza Esse é o chiuderci nel espírito nostro piccolo missionário que nos deve gruppo, animar, né sentirci superiori al mondo. Siamo sem nos chiamati a fecharmos no offrire a nosso grupo. tutti l'amor di Dio, perché si Somos realizzi quell'unità chamados che a non oferecer annulla a le todos o amor de differenze, Deus, ma valorizza la storia personale di ciascuno para que e se la possa criar cultura aquela sociale e unidade que não anula as religiosa di ogni diferenças, popolo. mas que Fratelli, valoriza cada sorelle, a cultura questa religiosa e è social de cada l'ora povo. dell'amore, la carità di Dio
che ci rende fratelli tra Irmãos di e irmãs, noi, essa é a hora è do il amor. cuore del Vangelo. Caridade que nos Con il mio torna predecessore irmãos, Leone XIII, oggi possiamo no nosso chiederci coração, o coração do se Evangelho. questo Com o criterio predecessor Leão prevalesse nel XIII, podemos mondo, perguntar non cesserebbe subito ogni se esse dissidio critério e non prevalecesse no tornerebbe mundo, forse la pace? não Con la cessaria luce toda e la forza dello divisão e não Spirito regressaria Santo a paz. costruiamo una Chiesa Na fondata luz e na sull'amore força di do Dio, Espírito Santo, è construamos segno uma di igreja unità, no amor de Deus, una Chiesa missionaria sinal de che unidade, apre le braccia al a igreja mondo, che missionária, annuncia la parola, que che abre si os lascia braços para o mundo, inquietare que dalla anuncia a storia palavra, e che diventa que lievito se e deixa perturbar pela concordia história per l'umanità. e que se torna Insieme, fermento de come harmonia para a luce del humanidade. popolo, come fratelli tutti, Juntos, como um só camminiamo povo, incontro a Dio e como amiamoci todos a vicenda irmãos, tra di noi. caminhemos em direção a Deus e amemos-nos uns aos outros. Gosto bastante das primeiras palavras do Papa sobre a unidade, sobre o amor, e agora há um momento de silêncio, né, na praça para meditar a palavra. Como ele foi feliz, né, na citação de Santo Agostinho, do Papa Leão, do Papa Francisco, desejo de unidade da Igreja que se deve fazer pela caridade, né, pelo amor. E que todos nós trabalhemos justamente para buscar, pela caridade, a paz tão necessária para o mundo. Né? Palavras muito bonitas, muito fortes aí do Papa Leão, né? Dá alegria de ouvir falar esse projeto de pontificado. Né? De novo, a referência da tapeçaria da Peça Milagrosa. Papa agora reza o Creio, né? O Creio vai ser cantado e, bom, e bonito, né? Podemos assistir isso hoje.